Mas será com que base a Previdência chegou a estes números para propor 105 anos para homens e 95 para mulheres? Para saber sobre isso, eu converso agora com Jesus Divino, que é consultor previdenciário. Olá, Jesus, bom dia. Boa tarde, né? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. De que forma que a Previdência chegou a esse número? E o que representa isso? Porque às vezes a gente fala assim, mas 105 anos... é muita coisa. Na realidade, as pessoas imaginam assim que ninguém vai aposentar, porque pouca gente chega... vai viver até isso aí. Na realidade, um exemplo, um homem que começar a trabalhar com 15 anos de idade, aos 65 anos de idade, ele terá 45 de contribuição, 60 de idade. Aí ele tem isso. Ou um homem que começar a trabalhar com 20, né? Com 20 anos, aos 65, ele já tem isso também. Agora, esses números que o governo chega, na realidade, tem uns tecnocratas lá do governo. Porque eles só pensam Previdência a partir dos números. E para eles é o seguinte, se a Previdência... eles querem saber se tem déficit, não tem déficit. E a Previdência, eu não quero saber se ela tem déficit ou se ela não tem déficit. Se ela tem déficit, a gente tem que equacionar. Mas a Previdência tem que resolver o problema do trabalhador. E aí aqueles burocratas lá, aí olha para o mundo afora, e lá fora tem isso, tem mais do que isso. Lá fora tem mais do que isso, por exemplo. Na Holanda, por exemplo, é muito mais do que isso. Agora, também já existe aqui no Brasil, servidor público, tem alguns servidores públicos que só vão aposentar com 105 anos, igual o governo está propondo. Por exemplo, um servidor público que entrou no serviço público depois da reforma do Fernando Henrique, portanto, a partir de dezembro de 98, se ele começou a trabalhar depois dos 15 anos, a pessoa vai dizer, mas ele não entra no serviço público com 15 anos. Mas começou a trabalhar com 15 e entrou no serviço público com 18, 20 anos. Portanto, como tem a idade mínima de 60 anos para o servidor público, 60 menos 15, que é quando ele começou, 45. Mais 60 da idade, 105. As mulheres, a situação delas é um pouco menos complicada, mas uma mulher começou a trabalhar com 15 aos 55, ela tem 40 anos de contribuição, com mais 55, dá uns 95 que o governo está propondo. Agora, a grande questão aí é o seguinte, o governo acertou, o governo Lula ainda, acertou com as centrais sindicais, mais especificamente com a CUT, de substituir o fator previdenciário pela fórmula 85-95. E o que é essa fórmula? A fórmula 85-95 muito parecida com essa 105-95, onde a idade, somando a idade com o tempo de contribuição, dando 95, a pessoa aposenta sem a incidência do fator. E já explicando para você é o seguinte, o fator previdenciário é um mecanismo que reduz significativamente o valor da aposentadoria daquelas pessoas que contribuem mais do que o salário mínimo. Porque quando contribuem com o salário mínimo, o fator previdenciário não faz a menor diferença. Mas ele reduz e reduz mais ainda para as mulheres. Portanto, e só para você, o fator previdenciário já dá um fator da ordem de praticamente 100 para os homens. Dá um fator da ordem de mais ou menos 90 para as mulheres. Porque uma mulher, para poder ela não ter a incidência do fator previdenciário, ela tem que ter 60 anos de contribuição. Se ela tiver 60 anos de contribuição e 60 anos de idade e 30 de contribuição, já vai dar 90. Agora um homem, ele precisa quase 40 anos de contribuição e 60 anos de idade, não é bem isso, eu fiz para arredondar, para ele ter o fator previdenciário igual a 1. Aí ele aposenta com 100%, mas é da média, não é 100% do teto. Alguém que sempre pagou pelo teto, a média hoje é R$ 3.778 e alguns centavos, que eu não lembro de cabeça aqui agora, porque muda, todo mês muda esse valor. Enquanto o teto é 4.159. Portanto, uma pessoa para aposentar com o teto da Previdência, mesmo pagando pelo teto, ele precisa quase esse 105 aí, quase esse 105 que o governo está propondo. Agora, a proposta da CUT, e que muitas centrais não entenderam, muita gente, por politicagem, não votou isso em 2010, preferiu votar o fim do fator, e o governo Lula vetou, quer dizer, o que propõe é a soma. Portanto, veja você, um homem que tenha 55 anos de idade e ele tenha 40 anos de contribuição, ele pode aposentar sem perda, mas também não vai aposentar com 100%, não vai aposentar com o teto, vai aposentar com 100% da média. Então isso reduz, diminui o prejuízo. Agora, tem uma outra questão que é bom que as pessoas entendam, porque tem muita gente que quer o fim do fator previdenciário a qualquer preço. É verdade. O acordo entre as centrais sindicais, mais especificamente quem capitaneou isso foi a CUT, das centrais sindicais com o governo, o trabalhador escolhe se ele quer a fórmula 85-95 ou se ele quer o fator. Porque se trocar o fator pela fórmula 85-95, para quem ganha salários maiores,
quem tem média acima de R$1.000, que não é o salário mínimo, é excelente, muito melhor que o fator previdenciário para a maioria dos trabalhadores. Mas vai ter um problema. Um exemplo, uma moça que começou a trabalhar com 15 anos. Depois de 30 anos, a reportagem disse que no governo Collor a pessoa podia aposentar por idade, não, era por tempo de contribuição apenas. Ainda hoje pode aposentar por tempo de contribuição. Aposentar por idade é quando a pessoa não tem os 35 anos no caso do homem ou 30 anos no caso da mulher. Aí a mulher com 60 anos de idade, se ela tiver no mínimo 180 contribuições, e o homem também com 65 anos de idade, se tiver no mínimo 180 contribuições, ele aposenta por idade. Mas se a mulher tiver 30 anos de contribuição, não interessa se ela tem 45 anos, que é o caso que eu estava dizendo aqui. Essa pode aposentar. Se ela tem média boa, o fator pega ela e racha no meio. Agora, se ela tem, e um exemplo muito grande, tem muita pessoa que você pergunta, quanto você ganha? Ele diz, tudo ou na carteira? Quando é na carteira, é o salário mínimo. É o valor. O trabalhador do comércio, pequeno comércio, tem demais esse pessoal, assim, meio formal e a outra metade na informalidade. Informal, quer dizer, então esse trabalhador, essa trabalhadora, por exemplo, que trabalha de vendedora no comércio em Campinas, por exemplo, e ela trabalha dos 15 anos até os 45, ela sempre recebeu, pode ser que ela receba R$2.000. Mas na carteira tem outro valor. Na carteira é o salário mínimo. Então essa moça vai aposentar sem nenhuma perda com o fator previdenciário. Agora, se tiver a fórmula 85-95, vai acontecer o seguinte, a hora que você somar os 45 anos de idade dela, com os 30 que ela tem, vai dar 75. E para chegar aos 85, não precisa de 10 anos, precisa de 5. Porque a cada ano, conta um de idade, conta um de tempo de contribuição. Ela vai ter que esperar mais 5 anos. Portanto, e aí eu parabenizo inclusive a presidente da CUT, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa de jeito nenhum. Essa forma 85-95, está de bom tamanho. Agora, 105,95, e você perguntando onde é que arrumou o número nas previdências europeias. A maioria das previdências do mundo tem uma fórmula mais ou menos assim. E Jesus, isso deve, quando que deve acontecer tudo isso? Isso está ainda em discussão? Isso para mim é um balão de ensaio para ver o que acontece. Porque na realidade, o que tem é o seguinte, muitas centrais sindicais, muitos deputados, tem muita gente que para jogar para a galera, para fazer firula, quer o fim do fator previdenciário simplesmente. Eu faço parte da outra turma. Eu morro de medo de acabar o fator previdenciário. Por quê? Porque se acaba o fator previdenciário, vem a idade mínima. A idade mínima é pior do que o fator previdenciário, como eu já te disse, a idade mínima para essa servidora. Então, o que eu defendo é que o governo faça, quer dizer, é o acordo, mantém o fator previdenciário para aqueles que o fator previdenciário não é prejudicial e tem a fórmula 85-95, que é vantajosa para um montão de trabalhadores. Mas agora, a idade mínima, eu sou contra, porque a idade mínima, ela prejudica quem? A idade mínima prejudica quem começa a trabalhar cedo. Quem começa a trabalhar cedo, por exemplo, uma moça começou a trabalhar com 45, com 15 anos, ela vai poder aposentar com 60. Quer dizer, ela tem que trabalhar com 45 anos para poder aposentar. A outra que começou a trabalhar com 30, ela vai ter o mesmo valor de aposentadoria. Portanto, essa forma 85-95, ela é mais interessante. Ok. São tantas dúvidas, né, Jesus? Obrigada. O problema não é nem as dúvidas, o problema são as certezas, os mitos que tem, e são muitos a respeito desse tema. Ok. Muito obrigada, Jesus. Eu que agradeço a você, agradeço a produção pelo convite e estou à disposição. Ok. Eu conversei agora com Jesus Divino, ele que é consultor previdenciário.